Agora, nós vamos falar do caso Marcelo Leite, o empresário que foi atingido por um tiro de fuzil durante uma abordagem policial em Arapiraca em novembro de 2022. Marcelo tinha 31 anos e foi atingido por uma bala que acabou transfixando o porta-malas e os bancos do carro, acertando as costas dele. Ele perdeu um rim, um baço e parte do intestino, segundo o relato dos militares. Durante a perseguição, o empresário teria sacado uma arma apontada em direção a eles, que reagiram disparando contra o empresário Marcelo. No veículo foi apreendido um revólver calibre 38 com a numeração raspada. A família do empresário contestou a versão dos militares e afirmou que Marcelo não possuía arma de fogo. Mais uma história trágica, onde a família aguarda até o momento um desfecho e justiça. Nós vamos agora voltar ao vivo com a repórter Maria Maciel, porque ela está lá em Arapiraca para trazer informações importantes, porque, Maria, você conversou com a família do Marcelo Leite, do empresário, e queria que você atualizasse para a gente agora a situação e o sentimento da família em relação a essa demora para o desfecho, para o entendimento do que aconteceu e que a justiça seja feita, né, Maria? Wilson, o sentimento é com certeza de muita revolta e também angústia. O pai, ele disse em muitos momentos que o mais difícil de tudo isso, de você não ter esse julgamento, uma data marcada para o julgamento, é como se essa ferida continuasse aberta. Não existe um desfecho. Então é preciso que esse ciclo se feche, e esse ciclo só vai se fechar quando os acusados, os policiais, forem julgados. Eu conversei com o pai do Marcelo Leite, o senhor Thales. Ele me recebeu no escritório do trabalho, escritório esse que o Marcelo também trabalhava. Ele e o pai trabalhavam juntos. Então a sala onde eles nos recebeu, vários porta-retratos com fotos da família, fotos do Marcelo, de uma lembrança que continua viva, mas que não deixa de doer a saudade no peito da família. E foi num desabafo, que o senhor Thales conversou com a gente, falando desse sentimento, dessa saudade. E ele fez também não diria uma comparação, mas falou desse caso mais recente, que a gente também vai trazer aqui daqui a pouco, que era o caso do Gabriel, que isso mexeu muito com a família. A mãe e a irmã do Marcelo ficaram bastante abalados, porque mais uma vez a história se repete. Vamos ouvir então o que ele diz, o senhor Thales, pai do Marcelo Leite, empresário. O sentimento é assim, de angústia, A gente sabe que a justiça do nosso país ela é um pouco lenta, Porque existem muitos recursos protelatórios, Recursos esses que eles estão utilizando, mas nós temos esperança que a justiça seja feita. Nós confiamos na justiça, apesar de todos esse tempo, Nós sabemos que o resultado final, nós conseguiremos a justiça que queremos para o nosso filho. E o desejo da família é que todos os réus possam ir à júri popular. Isso, nós estamos lutando na justiça para que todos os envolvidos, cada um teve uma participação, seja com o assassinato em si, como também como a fraude processual e também a descaracterização do local do crime, todos eles, por esses motivos, sigam para a júri popular. E ainda é difícil, Lembrar a saudade, a dor, isso nunca passa, Infelizmente, para quem vive um episódio como esse, da perda de um filho, e da forma como aconteceu, é um trauma muito grande. Isso faz parte do dia a dia, todo minuto, toda hora, tudo traz a lembrança, E isso faz com que haja uma mudança muito grande no seio de sua família, Então, o que era alegria vira tristeza, a gente vive situações traumáticas com relação... quando acontecem casos como aconteceu recentemente com o garoto Gabriel Lincoln, em Palmeira do Zinho. Então, a gente revive toda essa história, E aí vem a dor, A gente sabe a dor que aqueles familiares estão passando, aquele pai, aquela mãe. E a gente revive tudo, Então, desde que aconteceu esse caso do Gabriel Lincoln, a minha esposa e a minha filha estão
praticamente sem condições de fazer nada psicológico. E ainda mais por ser tão jovem, né? É uma criança, né? Uma criança começando a vida, 16 anos, um bom garoto, né? Que infelizmente teve sua vida ceifada por um ato desnecessário, né? Você vê ali que não havia justificativa nenhuma para que aquilo tivesse acontecido. É muito triste. O senhor acredita que não vá diminuir, mas vai amenizar um pouco esse sofrimento a partir do momento que eles forem julgados e condenados? Olha, a luta é essa, né? Quando há uma punição, um grau de punição, a tendência é que os casos diminuam. Se deixar na impunidade, isso aí vai continuar acontecendo, né? Há a esperança da implementação das câmaras corporais, né, até o final do ano, e eu acredito que isso vai fazer com que esses casos diminuam em número, né? E para a família, esse julgamento é como se fosse fechar esse ciclo que ainda permanece aberto? Sim, isso a gente comenta muito, né? Então, inclusive, esses dias a gente estava comentando que é preciso fechar esse período para que a gente consiga viver o luto. Porque quando esse processo fica todo em aberto e essa coisa fica toda sem resolução, é como se o luto, você não consegue nunca fechar o luto, né? É aquela dor constante, é aquela ferida aberta, né? Então a gente tem esperança que isso seja resolvido o mais breve possível. O Marcelo tinha 31 anos, né? Uma vida aí toda pela frente. Às vezes o senhor consegue imaginar como é que ele estaria hoje? Sim. Hoje mesmo nós estávamos conversando aqui, antes de você chegar, sobre algumas coisas que ele disse aqui nessa sala, né? E é sempre assim, essa imaginação vem sempre à tona, como seria. Hoje estaria possivelmente pai, né? Eles estavam tentando ter um filho, e eu seria meu primeiro neto. Então você veja a sequência de coisas que mudam, né? Na vida, né? Então mudou a vida da esposa, mudou a vida do pai, da mãe, da irmã, dos familiares, tudo. Uma coisa que poderia ter sido evitada, né? Bastava-se um pouco de bom senso, né? Por parte de um policial. A gente vê também, ouviu agora um depoimento bastante forte, né, do pai do Marcelo Leite, e uma coisa que ele disse, né, ele falou que se houvesse a punição, outros casos não aconteceriam. E eu falei no início, quando falava do caso do Danilo, que um dos policiais que participaram da abordagem do Danilo também participou dessa mesma abordagem policial do Marcelo. Então, será que se tivesse havido uma punição, já naquele primeiro caso, outros casos teriam acontecido? Ou mesmo depois do Marcelo, outros casos ainda? Essa é a pergunta que fica. Em relação a esse julgamento, não existe ainda uma data. O advogado Leonardo de Moraes, que representa a família do Marcelo Leite, explicou que existe ainda... Há ainda que esperar uma decisão da Justiça em relação a esse pedido. Até então, somente um dos policiais vai a júri popular, mas o que a defesa quer é que os 4 sejam levados a júri popular e isso depende ainda de uma decisão da Justiça. Vamos acompanhar o que o advogado diz. Os réus, eles foram objeto de uma decisão de pronúncia pelo juiz e alguns dos réus, eles não foram pronunciados sob a alegação de que não seria um caso de competência do tribunal do júri. Da decisão do juiz que pronunciou parte e impronunciou outra parte, nós recorremos para que o Tribunal de Justiça de Alagoas ele faça efetivamente justiça para que os 4 réus sejam levados a júri popular, tanto pelo crime de homicídio, pela morte praticada pelo Marcelo, no caso, um homicídio qualificado, como pelo crime de fraude processual, porque foi modificado a cena do crime intencionalmente pelos policiais, e também pelo crime de denunciação caluniosa, uma vez que, diante da morte do Marcelo, o fato foi levado à Polícia Civil, como se o Marcelo estivesse portando uma arma de fogo de uso restrito e justificasse uma ação excessiva por aqueles policiais militares. Quer dizer, não tem a data ainda desse julgamento, a família fica nessa expectativa. A expectativa é muito grande para que o julgamento pelo tribunal, ele coloque os 4 réus para uma condução a júri popular. Isso aconteceria ou em Arapiraca, possivelmente em Arapiraca, deve acontecer pelo juiz da 5ª Vara Criminal. Então, essa é a expectativa. São 2 anos e meio de sofrimento, 2 anos e meio de luta que a família quer para reparar esse grande dano. O Marcelo, ele estava passeando, estava no seu carro voltando para casa,
E esses policiais que estavam atrás, né, do veículo, após uma parada truculenta e desnecessária, deram um tiro nas costas e pelas costas. O tiro atravessou o carro, atravessou também o Marcelo, vitimando-o, né? Então é um homicídio qualificado, a prática de fraude processual pela inovação artificiosa da cena do crime e também pelo crime de denunciação caluniosa, uma vez que foi implantada uma arma de fogo que Marcelo nunca teve. Então a justiça deve ser célere e essa é a grande expectativa, não só da família de Marcelo, mas de toda a sociedade alagoana. O Marcelo Leite, ele foi baleado no dia 14 de novembro de 2022. Ele ainda foi hospitalizado, passou um bom tempo aí lutando para sobreviver, mas não resistiu aos ferimentos, chegou a ser transferido para um hospital em São Paulo, mas faleceu no dia 5 de dezembro. Então fica esse pedido, essa angústia, a esperança da família para que a justiça seja feita e que aconteça rapidamente esse julgamento, que já se passam aí mais de 2 anos. Daqui a pouco eu volto, Wilson, com você, com mais informações sobre um outro caso também de abordagem policial que resultou na morte de um adolescente em Palmeira dos Índios. É com você aí no estúdio. Muito bem, Maria, 2 casos, 2 famílias enlutadas, 2 famílias que lutam, né, sem perder tempo, o tempo inteiro, desesperadas para que seja feita justiça, já que infelizmente os seus entes queridos não voltam mais, ficam apenas as lembranças. Uma dor muito forte e a gente espera que essa celeridade, essa demora, muitas vezes, da resposta, é que eu acho que às vezes não se faz a justiça. Porque por mais que a gente diga, Maria, a justiça tarda, mas não falha, eu espero que um dia, talvez em vida, ou não sei se não, né, que a gente não consiga mais dizer essa frase que eu acho terrível, que a justiça seja feita no momento certo, né, na hora em que tem que ser feita e não no tardar. Quando tarda, a justiça já não é mais a mesma. É uma pena mesmo. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no nosso Fenômeno. Esse é o empresário Marcelo Leite, né, que também teve o mesmo policial que envolvido no caso do Danilo, primeiro caso que nós mostramos logo na abertura do programa, que também na reprodução simulada acabou ficando visto, no caso do Danilo, de que ele não seria destro. Quer dizer, a arma, segundo informações do que foi feito na simulada e que o disseram os policiais, que ele atirou com a mão esquerda, quando na verdade ele era destro, ele escrevia e utilizava a mão direita. Então tem uma série de informações assim, trocadas, enfim, informações que não batem com o que foi dito pelas guarnições e, enfim, coincidentemente, o Danilo, de 17 anos, também tinha o mesmo policial que participou dessa operação, também participou da operação do empresário Marcelo Leite, que acabou sendo morto com um tiro de fuzil. 2 casos bem parecidos. E o terceiro nós vamos mostrar daqui a pouquinho. A Maria vai trazer mais informações e vocês acompanham aqui no Fenômeno.